Olá, eu estou a gravar isto dia 29 de junho. Estou a acabar o 12º ano, já fiz os exames, mas ainda não tenho as notas. Nesta série de vídeos vou falar da minha experiência no curso científico-humanístico de artes visuais e dar a minha opinião sobre algumas coisas. Neste vou falar dos motivos da minha escolha, ou seja, de todo o meu processo até ao 10º ano de artes. Ora bem, eu sempre gostei de desenhar. Acho que é esta frase estereotipada que todos os artistas dizem. Toda a gente desenha, mas depois algumas pessoas eventualmente param. Eu continuei. E isto para mim acabou por se tornar numa obsessão. Isto é a borracha miolo de pão, estou a brincar com ela para estar menos nervosa. Eu, como alguém com síndrome de Asperger, tenho interesses limitados, que é muito comum em nós, e também por causa disto eu sempre senti ao longo do básico que estava no lugar errado, digamos assim. No 5º e no 6º ano eu passava uns intervalos todos a desenhar. Eu não gostava das aulas de EVT, eu tinha professoras que eu não gostava, e no 7º ano eu tinha um professor que simplesmente nos deixava fazer o que quisermos na aula. Portanto, do 5º ao 7º, as aulas ligadas à parte das artes, para mim, não foram nada. Não contribuíram minimamente para nada daquilo que eu sou hoje. Este mudou no 8º ano. Fui para uma escola nova onde tinha uma professora incrível e ela realmente ensinava-nos coisas, não só sobre técnicas, que o degradê ainda é uma coisa que eu uso imenso, mas também tinha umas partes em que falava de história da arte. Eu ainda me lembro muito bem, porque foram nas aulas dela que eu ouvi falar do urinol do Champ. E foi aí que eu realmente comecei a considerar que eu queria fazer alguma coisa com arte no futuro. Só que eu nunca pensei em ir para artes no secundário. Eu morava no meio do nada no Alentejo. A escola em que eu andava já era 7 km da minha casa. E a escola mais perto com artes visuais era a 40. Então isto para mim estava fora de questão, até por causa dos horários dos comboios. Nesta escola, onde estive do 8º ao 10º ainda em Humanidades, ainda falo disso, eu já não desenhava num canto como antes, porque aquela escola não tinha simplesmente um canto onde eu podia estar sozinha, nos intervalos. Então era bastante comum eu ter miúdos do 5º, 6º e 7º ano, porque aquilo era uma escola do 5º ao 12º, à minha volta a ver-me desenhar. E eles perguntavam-me sempre: vais para artes? Ou quando já estava em humanidades, estás em artes? Quando foi para escolher a área do secundário, eu estava entre humanidades e ciências, porque era aquilo que a minha escola tinha. Eu fui para humanidades também porque eu gostava muito de história. Tanto que agora eu combinei isto com a arte e quero seguir história da arte. Mas eu continuava a desenhar. E eu não quero passar a ideia que o curso de artes visuais é só desenho, mas pronto, enfim, né? Mas se antes eu já me sentia fora de sítio quando ainda tinha aulas ligadas à arte, então agora, continuando a ser eu a pessoa que desenha o intervalo todo e que também passa as aulas todas a desenhar, eu sentia-me ainda mais a mais. Eu lembro-me particularmente de uma situação numa aula de história em que eu estava a desenhar e a professora foi para o pé de mim e começou a perguntar-me se eu nunca considerei ir para artes. Perguntou-me se eu não me sentiria melhor num sítio que tivesse mais coisas em comum comigo. É uma situação particular de que me lembro, mas estas conversas estavam sempre a acontecer comigo. Os professores diziam imenso que eu tinha que estar em artes, mas tipo, como? Não há onde. Depois o que me influenciou muito também foi uma conversa que eu tive com uma amiga minha em junho de 2016, que foi quando eu terminei o 10º ano de Humanidades. Que ela, creio eu, que tinha estado em Ciências Económicas e não gostou nada daquilo e basicamente disseram para eu seguir o que eu gosto. E ainda hoje eu tenho muitos amigos de outras áreas que às vezes vêm com conversas de que mesmo na faculdade estão em cursos em que não sentem que estão no sítio certo, e isso é uma coisa
corajosa e importante de se dizer. Porque muita gente vai para cursos por influências dos pais ou por outra razão qualquer mesmo no meu caso, porque não havia artes, não tinha onde ir para artes. E depois acabam por se sentir fora. Não é que toda a gente gosta do curso de artes, eu estou a falar nisto no geral, todos os cursos. Eu tenho uma amiga que no 11º ano decidiu mesmo que afinal queria economia e ela fez os exames para ir seguir uma área de economia. No final do 10º ano eu estava saturada e eu estava mesmo decidida, com tanta gente a dizer-me isto, mesmo professores e outras pessoas de lá da escola que me viam a desenhar, que nem me conheciam. Eu estava mesmo decidida que era isto que eu queria. Eu não sabia nada sobre artes visuais, nem sequer falaram sobre isto no 9º ano. Era humanidades e ciências, que era o que havia naquela escola, e nós estávamos limitados a isso. A única coisa que eu vi sobre artes era que a geometria era difícil. E realmente a geometria para mim foi muito difícil. E eu tive uma grande aventura com a geometria. E uma relação de amor e ódio. Mas, enfim, vamos falar disto. Eventualmente, a minha mãe propôs-me uma coisa. Que era eu vir morar com os meus avós no distrito de Lisboa. Porque aqui há uma escola com artes a 3 km da minha casa. O que é fantástico. E eu aceitei. Tive que mudar de distrito. Não sei se eventualmente já abriram lá o curso de artes. Eu, quando me candidatei para lá e disse que queria primeiro o curso de artes, não me lembro se foi no 10º ou já depois desse 10º, só se tinham inscrito 4 pessoas, o que para o Alentejo é muita gente, mas não puderam abrir uma turma. E eu tive sempre muito receio de que isto fosse uma escolha má, porque eu praticamente estava a abandonar imensa coisa, estava a regressar um ano, mas olhando para trás e já estando a acabar o 12º ano, eu penso que isto foi a decisão certa. Eu finalmente senti que pertencia a alguma coisa. Eu tinha aulas com que me relacionava, tanto desenho como a história da cultura das artes, que eventualmente acabou por ser a minha paixão da história da arte. Eu tinha colegas que não me perguntavam se isto era uma pastilha. E professores fantásticos, com algumas exceções. E aqui estou eu a acabar o secundário, a planear ir para a História da Arte. Eu não sei que planos para o futuro é que tenho. Eu sempre pensei, desde o 6º ano, que ia acabar ou desempregada ou a trabalhar para a loja da minha mãe. Porque, sei lá, eu sempre ouvi, nessas alturas, o país estava em crise e o que eu ouvia era sempre desemprego e tal. Portanto, eu nunca me preocupei muito com o emprego, porque eu presumi que ia ser desempregada. Como toda a gente, era essa a minha visão do mundo no 5º e 6º ano. Portanto, se eu acabar a trabalhar na loja da minha mãe, isto também não é um problema, porque já é uma expectativa muito superior àquela que eu tinha antes. E por muito que certos professores de disciplinas gerais ou pessoas de outras áreas, por muito que eles possam dizer do nosso curso que isso é outra conversa, a verdade é que eu na escola finalmente senti-me em casa. E ao ponto que antes eu sentia que estava num sítio a não fazer nada, eu não via o objetivo da escola. E eu tenho orgulho em tudo aquilo que eu aprendi e nos professores que tive. E isto deu-me uma nova visão do mundo que eu antes não tinha. Eu se calhar esqueci-me de acrescentar algumas coisas, mas acho que já disse o mais importante. Enfim, acho que é tudo.